Você já pensou alguma vez o tanto que o homem é importante e de onde vêm essas características dele que levam ele a criar coisas e a produzir elementos que abençoam a vida dele e que passam gerações e gerações e milhões e milhares de pessoas acabam sendo abençoadas e utilizando aquilo e parece que nunca a humanidade vai deixar de usar aquele benefício que aquele homem criou? Se você nunca pensou nisso, eu convido você para pensar hoje nesse assunto junto comigo e já se inscreve aí, já ativa o sininho, compartilha esse vídeo, curte, não deixa de dar a sua curtida. Essas ações simples aí abençoam a nossa vida, porque nós queremos que você conheça as características de homem e mulher para saber o tanto que cada um é importante e como Deus nos criou distintos. E essa nossa distinção produz bem para a humanidade. O homem hoje, ele é muito criticado, então nós precisamos entender o quanto também ele é importante. Então, bora lá. Já que o homem é tão criticado, a gente precisa falar sobre ele. A mulher está sendo supervalorizada e levada para caminhos que não são verdadeiros e que não são para elas, e isso está destruindo a vida de muitas mulheres. E nós queremos ser bênção na vida de homens e de mulheres. Então, por isso, nós vamos lançar o nosso olhar para ver se o homem é importante mesmo e o quanto ele é importante. Olha só, vamos falar nesse vídeo de algumas descobertas importantes que têm abençoado a vida da humanidade. O papel, o papiro, né? Desde que o homem inventou, não é substituído. Ele foi sendo melhorado, mas ele não é substituído. Também as embarcações, tanto as pequenas, os botes, os navios, até hoje as embarcações, elas são de grande importância. Aliás, os transportes, desde que os motores foram criados, né? Primeiro o motor de impulso, né? Que era para bombear a água, depois o motor a vapor, que aí já começou a criar meio de transporte, que passou a criar a Maria Fumaça, né? Já levar pessoas, levar coisas, transportar pequenas coisas e grandes coisas, né? Então o motor é uma grande descoberta. Uma outra grande descoberta também é o vidro. O vidro é uma descoberta extraordinária, porque hoje existem as películas, né? Existem as resinas, e como é que a gente chama aquele material plástico duro, não é? Que é usado também, finíssimo, não é? Mas o vidro, em alguns elementos, em algumas coisas, ele é insubstituível, porque do vidro se produz uma infinidade de outras coisas, inclusive na medicina é muito usado. Então, a descoberta do vidro é uma descoberta importantíssima. As lâmpadas, né? A luz é uma descoberta também muito fabulosa, porque hoje, junto com a eletricidade, que é outra descoberta, não é? E o transporte, gente, da eletricidade. Olha, essas coisas são coisas extraordinárias, fenomenais, como que um ser humano transporta o invisível, uma força mortal, porque a eletricidade, ela é uma força mortal, ela mata instantaneamente, com um raio, não é? E o homem manipula isso. Hoje já existem vários aparatos de segurança, mas como lá atrás o homem foi manipular uma força tão perigosa sem esses aparatos de segurança, que ele foi descobrir depois. Então, depois ele foi descobrindo quais eram os aparatos de segurança bons que iam ajudar que ele conseguisse manipular e transportar essa energia. E como hoje a energia é transportada sem cabos. Veja, é o invisível sendo transportado pelo invisível. Também outra criação do homem são as medidas de tempo. Meu Deus, é muito importante
essa criação, porque através disso nós podemos contar, ter noção da passagem de tempo de modo mais assertivo. E eles começaram a fazer isso observando a sombra. De novo, a gente volta para aquela característica masculina poderosíssima que todos os movimentos querem destruir, que é a concentração e foco. A caixinha do nada, a caixinha mentirosa, criada num programa de piada americano, de zombaria da figura masculina, para destruir a figura masculina, essa caixinha do nada nunca existiu, ela não é uma teoria científica. Essa caixinha do nada ela foi criada para zombar da maior e melhor característica masculina, que é a concentração e foco, que leva o homem a pesquisar, a ter tempo de concentração, a parar e ficar em um determinado foco até encontrar respostas, uma característica extraordinária do homem. Então, através dessa característica e da observação das sombras, o homem ele chegou a desenvolver as medidas de tempo. Olha, ele observava a sombra projetada através das árvores. Veja isso, e depois ele foi criando todo um mecanismo em volta disso. A prensa, gente, para a escrita. Olha o tanto que a escrita foi um invento fabuloso que abençoou a história da humanidade e ainda abençoa, porque a partir da prensa para a escrita foi se criando todas as outras máquinas de imprensa até nós chegarmos no que nas impressoras, né, tão compactazinhas, tão bonitinhas que nós temos hoje no nosso tempo. Todo esse material, não pensa que fomos nós, mulheres, que ficamos lá quebrando a cabeça, pensando, estudando, buscando resposta. Não foi, não. Foram eles, os homens, buscando nisso daí e em tudo que está ao nosso redor, tá? Mas eu estou dando foco só em algumas coisas para a gente ver essas características que foram dadas por Deus quando Deus deu uma ordem e domine ele. A ordem era para ele. E como o homem, de modo inconsciente, firmado por leis espirituais, entra debaixo da ordem de Deus para abençoar a humanidade, quando não é criticado demais, quando não é criado debaixo de maldição, quando não é sufocado e colocado numa camisa de força. No nosso tempo, cadê os gênios? Cadê o homem perfeito que as mulheres querem mandar neles e que eles obedeçam? Esse homem aí, qual é o resultado? O que eles produzem? Eles estão sendo bênção na vida das mulheres? Estão produzindo coisas ou estão sendo apagados e destruídos de todas as formas? A gente precisa mudar nosso comportamento, voltar para dentro da palavra de Deus para que o homem possa se manifestar e ser quem ele deve ser, porque vem tempos em que o Espírito Santo quer formar exército de homens poderosos que cumprem a sua missão para enfrentar aquele tempo. Porque senão, todos os outros estarão mais desgraçadamente desgraçados do que já estão agora, nesse tempo, em que a gente olha para mulheres desamparadas, apavoradas, tendo que cumprir funções que não são delas, que a gente olha para filhos quebrados, destruídos, se mutilando, se desfigurando a imagem de Deus de todas as formas. Então, pelo poder do nome de Jesus, vamos olhar para o que o homem foi criado e voltar para a palavra de Deus, para que eles sejam o que devem ser, porque nós vamos chegar num tempo que vai precisar desse homem como eles eram no passado. Então, o homem, além da prensa, né, que abençoa muito, um outro invento que eu nunca gosto de deixar de fora é o avião, é um outro meio de transporte, porque foi inventado o motor, foi inventado os trens, foram inventados os carros, mas o avião é um meio de transporte abençoador e foi inventado por Santos Dumont. Foi o primeiro aparelho que decolou, que pousou também e depois voou, não só com uma pessoa, mas voou com mais pessoas, tripulado também. Então, Santos Dumont foi um homem que foi um gênio e que criou o avião, esse mecanismo que é para abençoar, não é? Transportar com muita velocidade. Olha, o carro,
já foi muito mais veloz do que o cavalo e as carruagens. A Maria Fumaça, os trens, nossa, favoreceram imensamente no transporte de pessoas e no transporte de cargas. Agora, o avião, ele foi trabalhado dentro da dinâmica de velocidade. Então, além de tudo, voar, porque o homem tinha também esse desejo, não só de andar mais rápido aqui, por isso, desde o tempo dos cavalos, já existiam as corridas, por isso depois surgiram as carruagens, mas o avião era dar mais velocidade. Então, o homem ele tem essa característica de estar indo sempre além. E um último evento que eu quero falar é sobre a pólvora. Não temos nem ideia, né, de quantos milênios a pólvora existem. Pensa-se que foram chineses que descobriram a pólvora, mas até hoje ela dá propulsão e todos as armas, não é, são baseadas nessa propulsão que a pólvora deu, não é? Esse invento trouxe. E, inclusive, era incrível. Logo que a pólvora começou a ser usada, a explosão dela, só a explosão sem atingir ninguém, já afugentava e já fazia correr todo mundo. Os navios que eram atingidos em alto mar por elementos com pólvora dentro, então a pólvora se tornou um terror no mundo, assim que ela foi criada. E ainda hoje, esse elemento causa muito terror no mundo e muita destruição. Ele não serve para fazer fogos de artifício e beleza, não. A pólvora é um elemento ainda hoje muito usado. Então, veja, todas essas descobertas que eu falei, que vieram de gênios, de homens que do nada eles produziram, são bênção na vida nossa. E enquanto existir humanidade, serão bênção. Então, que Deus trabalhe no seu coração, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você entenda que o homem ele é muito importante para todos nós, para toda a humanidade, e que ele é tão extraordinário que aquilo que ele produz, ele tem capacidade de criar do nada, e aquilo que ele produz se perpetua, ultrapassa gerações, abençoando milhões e milhares de pessoas. Se você não se inscreveu, se inscreve, curte, deixa aí o seu comentário, fala se você concorda mesmo comigo sobre isso, se tem mais alguma coisa que eu poderia ter falado que eu não falei, então deixa aí o seu comentário para nós e que Deus abençoe grandemente a sua vida.